Olá, planetários! No episódio 67 do canal Planeta Marketing Oficial, programa de episódios Aprendendo Fácil, hoje temos a participação do Márcio Bandeira. O Márcio que é economista na cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo. E o Márcio nos pergunta, o que é economia política? Olá, meu nome é Márcio Bandeira, falo de Sertãozinho, São Paulo e sou economista de formação. Gostaria de sugerir um tema para o professor Alex Caparelli. Professor, explica aí para os planetários o que é economia política. Muito obrigado e parabéns pelo canal. No episódio 67 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial, com a participação do Márcio Bandeira, o que é economia política? A economia política, na sua gênese, resulta fundamentalmente da combinação de vários fatores. Antes de mais, da racionalização do pensamento político e filosófico. Também da aplicação dos métodos empíricos às questões sociais, políticas e econômicas. Por outro lado, a emergência do capitalismo e da industrialização vieram exigir uma nova forma de observar e de tornar inteligíveis novas realidades econômicas. Finalmente, uma descrença cada vez mais acentuada das teorias mercantilistas exigia um novo corpo de modelos teóricos que explicasse os fenômenos econômicos e por onde a intervenção do Estado se pudesse pautar. Mosco 1999, página 97. O que é economia? O portal FEA USP 2021 explica da seguinte forma. Economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Economia capitalista é a organização das atividades econômicas por meio do mercado, baseada na propriedade privada e na qual a grande maioria das transações é mediada pelo dinheiro. Já a ciência econômica é uma ciência social que estuda o funcionamento da economia capitalista sob o pressuposto do comportamento racional do homem econômico, ou seja, da busca da alocação eficiente dos recursos escassos entre inúmeros fins alternativos. Mosco 1999, na página 97, diz o seguinte: em sentido restrito, economia política é o estudo das relações sociais, em especial das relações de poder, que constituem a produção, distribuição e consumo de recursos, incluindo os recursos da comunicação. Uma definição mais abrangente e ambiciosa de economia política é o estudo do controle e sobrevivência na vida social. O ponto forte dessa definição é o fato de ela dar à economia política espaço para compreender, no mínimo, toda a atividade humana, nomeadamente todos os processos orgânicos, uma tendência refletida nos estudos ambientais, ecológicos e de biodiversidade, conforme Bentham, 1989. Origem do termo economia política. Para Cláudio Fernandes, 2021, o primeiro a utilizar o termo economia política foi o francês Antoine Monchrétien. Em sua obra Traité de l'économie politique, Tratados de Economia Política, publicada em 1615, Monchrétien estava intelectualmente associado aos teóricos do absolutismo, como também francês Jean Bodin, e caracterizou-se por destacar a importância da inter-relação entre política e economia. Desde então, as reflexões sobre economia política passaram a ser desenvolvidas por pensadores de várias nações europeias, mas foram os franceses e principalmente os britânicos que se destacaram nesse campo. Um breve histórico. Conforme as palavras de Moraes 2018, é possível afirmar que a disciplina Economia Política tem sua fundação ancorada em 1776, com a publicação do seminal livro do economista Adam Smith, A Riqueza das Nações. Nesse livro, Smith define a dinâmica da moderna sociedade de mercado. Apesar da economia política enquanto ciência ter ganhado seus primeiros contornos e cores a partir deste livro, matéria enquanto disciplina intelectual passa a influenciar a política apenas no início do século XX. E no Brasil, essa influência começa a ficar visível em 1930. 17 de julho de 1790 marca a data do falecimento de Adam Smith, momento em que o mundo perde não só um grande pensador, mas antes disso, o pai da economia política. A economia política, considerada como um setor da ciência própria de um estadista ou de um legislador, propõe-se a dois objetivos distintos. Primeiro,
prover uma renda ou manutenção farta para a população ou, mais adequadamente, dar-lhe a possibilidade de conseguir ela mesma tal renda ou manutenção. Segundo, prover o Estado ou a comunidade de uma renda suficiente para os serviços públicos. Portanto, a economia política visa enriquecer tanto o povo quanto o soberano. Smith, 1996, página 413. Planetários, vamos para a dica número 1. Essa dica foi sugerida também pelo Márcio Bandeira. Existe uma diferença entre a economia política e a política econômica. Essa economia política está dentro desse material que a gente está vendo, que a gente está apresentando, enquanto a política econômica é aquilo que o nosso país, os nossos governantes, eles determinam em relação à sua moeda, aos seus pacotes econômicos, às suas demandas, tudo aquilo que negocia com moeda, sendo moeda estrangeira ou a nossa própria moeda. Outros termos semelhantes aplicados. O que é política econômica? É uma série de ações planejadas e realizadas pelo governo, com o intuito de atingir determinada meta relacionada à situação econômica nacional. Em outras palavras, a política econômica é a forma com a qual o governo opta por dirigir economicamente a nação. As ações governamentais envolvem o poder legislativo, executivo e alguns órgãos, como por exemplo o Banco Central. As ações realizadas na política econômica de um país são determinantes para o desempenho econômico da nação, podendo resultar em seu crescimento ou estagnação. E para concluir esse estudo, os autores de economia política professam ensinar ou investigar a natureza da riqueza, bem como as leis de sua produção e distribuição, incluindo diretamente ou de maneira remota a operação de todas as causas que fazem com que prospere ou decline a condição da humanidade, ou de qualquer sociedade de seres humanos, com respeito a esse objeto universal do desejo humano. Não que algum tratado de economia política possa discutir ou mesmo enumerar todas essas causas, todavia empreende segundo quais elas operam, conforme John Stuart Mill, 1996, página 57. E esse é o referencial bibliográfico do episódio 66 do programa Aprendendo Fácil, o que é economia política. E aí, planetários, gostaram do episódio 67 do nosso programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial? Hoje tivemos a participação do Márcio Bandeira, ele que é de Sertãozinho, no interior de São Paulo. O economista nos fez um pedido e uma sugestão para que falássemos a respeito da economia política. Participe você também dos nossos programas. Inscreva-se no canal, faça seu pedido. Toda terça um novo episódio. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou Planeta Marketing Oficial.